Olá, mais uma vez, estamos aqui. Eu quero apresentar para vocês o assunto de hoje eu quero falar sobre a polêmica, que está acontecendo com a minha vida nos últimos tempos, especialmente essa polêmica, porque eu não estou podendo pregar na igreja, e eu quero falar exatamente sobre isso, e quero falar também das farsas dos pastores. Existe uma farsa que muita gente não sabe, mas eu vou mostrar aqui pela palavra de Deus. Essa farsa que existe entre os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa semana passada aí eu fui convidado por uma pessoa para pregar no lugar aí, na 2. Aí eu falei, rapaz, está havendo uma polêmica aí que eu não estou podendo pregar aqui no momento. Não, pode vir, venha, traga uma mensagem. Traga. Eu digo, rapaz, olá, não, tudo bem, pode vir. Aí quando eu cheguei lá, Laís apareceu, disse, quem é que vai pregar? Entrava eu e Ronaldo juntos. Não, é Edmilson. Tudo bem. Passou um tempinho, depois chegou o pastor daqui do distrito. Nem falou com a gente. Chegou lá, ficou ali, sentou, se levantou, foi embora. Mal educado, não falou com a gente, não cumprimentou a gente. Foi embora. Depois recebi uma ordem, me chamaram, não podia pregar não. O pastor deu ordem para você não pregar não. Aí eu digo, que palhaçada, né, velho? Aí Ronaldo questionou ele. Ronaldo me falou, qual foi o pecado que Edmilson cometeu? O pecado imperdoável, que ele não pode pregar e que essa situação não é resolvida? Aí ele falou para Ronaldo, pergunte a ele que ele sabe o que é. Ronaldo está perguntando a ele. É ele que tem que responder. Porque eu estava pregando a palavra de Deus, normalmente, como a Bíblia está mandando aqui fazer. Aí se juntou o falso pastor, o outro, Samuel Pinheiro, com a sua patotinha, os falsos anciãos também, que tá a turma dele. Aí se juntou assim e me excluíram, não me deram nenhuma satisfação. Não tinha carro, não tem nada, não pode pregar nada. Eu perguntei o primeiro ancião aqui, que é o Antônio Carlos, vem cá. Foi o que aconteceu nessa reunião de comissão, que eu estou fora, não posso pregar, você está pregando a mensagem do pastor Samuel Ramos. Assim falou o primeiro ancião daqui da Marta Sênia, o Antônio Carlos. Eu estou pregando a mensagem do pastor Samuel Ramos? Aí eu pedi a ele uma prova. Vocês estão me acusando? Eu quero uma prova disso aí. Qual é a mensagem que eu estou pregando que não está de acordo com a Bíblia? Eu quero um laudo. Até hoje eu estou esperando esse laudo e eles não me deram. Como é que faz uma acusação com uma pessoa e não apresenta a prova? O que é que eu estou pregando que não está de acordo com a Bíblia? Eu estou falando de acordo com a Bíblia, não com o ensinamento deles. Quem não pregar a palavra de Deus de acordo com o ensinamento dos pastores, não se pode pregar na igreja adventista. Eu vou mostrar aqui, essa farsa. Ele mandou perguntar a mim. Não, é ele que tem que responder, porque é eles que fizeram a acusação e me excluíram de pregar, cometendo injustiça. Porque eles não estão falando a verdade, não. Eles não estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente, não. Estão distorcendo a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, no livro de Salmo 89, verso 14. A honestidade e a justiça são a base do seu reinado, do seu trono. Deus é fiel e amoroso em tudo o que faz. Deus é fiel e amoroso em tudo o que faz. Mas a base do seu trono é de quê? De honestidade e justiça. Aqui nesse lugar onde Deus habita, no seu trono, aqui não tem arrumadinho não. Aqui não tem panelinha não. Aqui não tem quem é maior, quem é pequeno não. Deus não faz acepção de pessoas não. Aqui todo mundo é igual. E a palavra de Deus tem que ser avaliada, pregada, conforme ele falou, conforme ele ordenou. E eu estou seguindo o que Deus mandou fazer, pregar a sua palavra. E eles não estão pregando a verdade. Então, quando aparece alguém para pregar a verdade, eles tiram do ar. Covardemente, eles se juntam, faz a panelinha deles, julga e condena a pessoa, não dá satisfação e nem apresenta o laudo. Faz a acusação e não mostra a prova. Isso é covardia. Isso é para esconder os seus defeitos, os seus erros.
E outra, ele fica dizendo que o pastor Samuel Ramos está pregando mentira. É o único pastor que está pregando a verdade, por incrível que pareça, é o pastor Samuel Ramos. Eles todos se juntaram contra o pastor Samuel Ramos e botam a igreja contra o pastor Samuel Ramos, quebrando lá o 9º mandamento, dando um falso testemunho. E quem pregar a mensagem de acordo com o que está escrito na Bíblia, eles também botam para fora. Esta é a realidade. É isso que está acontecendo. Então aqui no trono de Deus não tem negócio de arrumadinho não. E ele pediu para Ronaldo perguntar a mim, porque eu sei o que é. Pergunte a ele. Então eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou pregando e o que é que a igreja está pregando para vocês. Por exemplo, a data do juízo. A data do juízo começou em 1844. Sabe qual é a data que eles colocam a data do juízo? Ano 31. Sabe por que é o ano 31? Porque o senhor Rodrigo Silva está aí, o vídeo dele está aí na internet. Ele coloca que o selo se abriu no ano 31. O selo e as trombetas também. Tudo no mesmo período das 7 igrejas. No período de Éfeso, no ano 31. Isso é um absurdo. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 17, verso 31, lá está dizendo que Deus marcou um tempo certo para julgar todas as coisas e escolheu um homem dentre os mortos para julgar. Essa data que ele escolheu foi em 1844. E o homem que ele escolheu para julgar todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos. Como é que coloca para o ano 31? A abertura do selo. Isso é contradizer a palavra de Deus. Como é que eu vou pregar contra a Bíblia? Isso não pode. Uma das aberrações são essas. A data do juízo. E os selos? O que é que eles falam dos selos? Os selos, eles falam que são história. Não está se falando de juízo. Os selos, os 7 selos, está se falando de juízo. Só vou ler só um pouquinho aqui em Apocalipse 8, verso 1 e 2, que está falando aqui das trombetas também, que eles lançam as trombetas todas para o passado. E a Bíblia mostra que nenhuma trombeta foi tocada ainda. Nenhuma trombeta. Estamos aqui no Apocalipse 8, capítulo 8, verso 1 e 2. Mas antes de eu falar das trombetas, aqui está falando do 7º selo. Se tem 7º selo, os selos são processados em 7 fases. E nesses 7 selos, os 4 primeiros selos têm 4 cavalos. Esses 4 cavalos representam todos os tipos de religiões que existem na Terra, que a humanidade está dividida em 4 grupos. Você vai ver isso no livro de Zacarias, capítulo 6, de 1 a 8. E esses cavalos representam o povo de Deus na peleja. Está no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 3. Então, os 4 primeiros cavalos representam: o primeiro cavalo branco representa o povo de Deus. O cavalo vermelho representa as igrejas evangélicas, o protestantismo apostatado. O cavalo preto representa a igreja católica, o grupo da igreja católica. E o cavalo baio, o amarelo, representa todas as religiões não cristãs: hinduísmo, budismo, islamismo, candomblé, e aí por diante. Toda a humanidade entra no juízo. Os 4 cavalos representam o número 4. O número 4 na profecia representa a totalidade. Norte, sul, leste e oeste. Todas as pessoas entram no juízo. O 5º selo é o clamor dos mártires. Eles clamam por justiça, porque todos são julgados, menos eles. Por que eles não são julgados? Primeiro, que eles deram a vida para Jesus, eles já estão salvos. E segundo, que o número dos seus conservos vão se completar no tempo do fim. Apocalipse 6, verso 10 e 11 fala sobre isso. E o 6º selo? O 6º selo é o juízo dos vivos,
onde Deus vai colocar a humanidade inteira para decidirem entre o dia de adoração, o Santo Sábado, o selo de Deus, versus a marca da besta, o domingo. Quando todos tomarem a sua decisão, Deus vai fechar a porta da graça. Quando ele fecha a porta da graça, é no 7º selo. Quando ele fecha a porta da graça, o que acontece? Vamos ver aqui. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Por mais ou menos meia hora. Verso 2. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Veja só. Quando Jesus quebra o 7º selo, que é o fechamento da porta da graça, isso ainda não aconteceu, está para acontecer. Os 7 anjos que estão no altar, recebem as 7 trombetas. Nenhuma trombeta ainda foi tocada, porque a porta da graça ainda não fechou. Eles apresentam que todas as trombetas já foram tocadas, a não ser a 7ª, né? Que ele fala que Jesus vai voltar no toque da 7ª trombeta. Só isso que eles falam. Mas o resto, tudo foi tocado. Isso é um absurdo. Isso é ensinar errado. Isso é enganar o povo. Isso não é verdade. Nós temos que dar crédito à Bíblia. O que é que a Bíblia está falando aqui? Não é o que eles estão ensinando, não é a voz dele que tem que prevalecer. É a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. Aí é que está a diferença. Por isso que ele não quer que eu pregue a profecia na palavra de Deus por aí. Por que ele não quer que eu pregue? Porque eu estou falando a verdade. Abominação desoladora. A palavra de Deus diz: quem lê o que o profeta Daniel ensina, entenda. Mateus 24 e Lucas 21, capítulo 21, está falando de Jerusalém, do ano 70. A abominação que houve ali. E qual é a outra abominação que vai acontecer? É quando chegar agora o decreto dominical dos últimos dias. Daniel 12, verso 11, fala: quando chegar esse decreto, essa abominação desoladora, conta-se 1290 dias. Abra a palavra de Deus aí e vai lá no livro de Daniel 12, verso 11. Então, quando chegar esse decreto aí, conta-se 1290 dias. O que é que vai acontecer quando acabar os 1290 dias? Vai acontecer a ressurreição especial, que está escrito no livro Grande Conflito, página 637. Vai lá dar uma olhada. É assim que a Bíblia está ensinando. Mas qual é a data que ele fala da abominação desoladora? 508, a conversão de Clovis. Quer dizer, desvirtuando a palavra de Deus. Isso está certo? Como é que eu vou pregar essa mentira aí? 508. Não existe abominação nenhuma em 508, nenhuma. Isso é desfazer da palavra de Deus. Estou pregando a Bíblia corretamente. Mas falar de profecia constrange eles, porque eles estão ensinando errado. Apocalipse 17, verso 9 e 10. As 7 cabeças são os símbolos. E o anjo dá a interpretação dos 7 montes e também são 7 reis. São 7 montes e também são 7 reis. O anjo está dando a interpretação. Ponto final. Essa já é a interpretação. Eles não colocam as cabeças aqui como papas, não. Como são os papas, não. Querem falar aqui dos 7 montes como 7 reinos. A lição dessa semana que passou agora, nós estamos vendo aqui que a profecia começa do profeta para frente, para os nossos dias, não para trás. Como é que entra os impérios aqui? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, nos seus 2 períodos. Como? Se a profecia começou no período de Roma, é de Roma para frente? O que é que eu estou ensinando de errado? Isso constrange eles falar essa verdade, constrange eles, porque são mentiras que eles estão ensinando. E a igreja não sabe disso. Então é uma maravilha, todo mundo seguindo essa mentira. Aí quando aparece alguém para falar essa verdade, tira fora. Ele que é o herege, ele está falando contra a igreja, está pregando errado, está seguindo o pastor Samuel Ramos.
só para esconder os erros deles. Uma farsa. Apocalipse 13, verso 5, os 42 meses ali. O que é que está falando ali de Apocalipse, os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5? Está falando da recuperação da ferida do tempo do fim. Porque no período da Idade Média tinha 42 meses também. Isso é registrado em Daniel 7, 25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses, 3 anos e meio proféticos, se referindo à Idade Média. Mas esse poder caiu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então essa ferida começou a ser recuperada no tempo do fim. E o auge desse período, desse poder, é quando chega o decreto dominical. Vai durar quanto tempo? 42 meses literais. Porque no tempo do fim não tem profecias proféticas, são todas literais. Eles lançam tudo para a Idade Média. Como é que pode pegar 42 meses do tempo do fim agora, nos nossos dias, e jogar para a Idade Média, que já passou esse tempo? Nós estamos em outro período. Roma pagã e Roma papal. Aí fica confundindo as pessoas. Como é que eu vou entrar nessa mentira? Os 42 meses de Apocalipse 11, ali está falando do auge do poder, do tempo do fim. Os 42 meses onde os pagãos vão pisar ali por 42 meses. Que pagão é esse que está falando aqui? O contexto é o que? É o tempo do fim. Não o período da Idade Média, os 42 meses da Idade Média. Não. É os 42 meses do tempo do fim. Quem são os pagãos que vai pisar aqui? Que está falando aqui em Apocalipse 11, verso 2? É no período lá de Jerusalém, onde está sendo habitada ali, aquela guerra ali, que está acontecendo ali. Quem é que vai acontecer? O Papa vai entrar ali, o papado, e vai colocar os seus palácios ali, vai instalar o seu reino ali. Quem vai assumir ali é o papado. Daniel capítulo 11, verso 45 fala isso. Vai lá na palavra de Deus. Essa guerra que está acontecendo em Israel e Jerusalém, aquela guerra ali, quem vai assumir ali é o papado e vai habitar ali por 42 meses, que é o tempo que vai durar a última supremacia papal do tempo do fim. Que presepada, rapaz. Quantas coisas erradas que estão ensinando aí. O chifre pequeno, os 10 chifres, aliás, que tem uma aplicação para os 10 reinos da Europa inicial, e os 10 reinos que serão formados no tempo do fim. Apocalipse 17, verso 12 e 13. Eu estou citando as passagens, vai lá, confere. Daniel está falando isso para o tempo futuro. Daniel 2, verso 45. Isso é para tempos futuros. Tem dupla aplicação. As profecias não podem ser dupla aplicação, não pode? Grande conflito, página 36, está falando que tem dupla aplicação. Página 25, página 26 do grande conflito, vai lá e confere. Vamos deixar de hipocrisia, rapaz, de mentira, rapaz. Enganar o povo. E o servo de Deus que quer pregar a verdade, vocês estão colocando para fora? Vocês vão pagar o preço, rapaz. Vocês vão pagar o preço. Aqui no trono de Deus, aqui reina justiça e verdade. Que é para habitar também entre o povo de Deus aqui na terra. Que não acontece isso entre nós, porque nós somos todos pecadores. E vocês, com orgulho de vocês, querem se colocar acima da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus e querem ter razão, rapaz. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quero ver a valentia de vocês lá, diante do trono de Deus. Daniel 7, verso 9 e 10. Deus está falando, quem está fazendo o juízo investigativo lá. E o nosso nome está sendo passado lá, hoje, nesse momento. Quero ver a valentia de vocês aí, essa farsa. Durar ali na presença de Deus, diante do trono de Deus. Eu quero ver essa farsa. Diante da presença de Deus. Num lugar que habita a justiça. Honestidade e justiça. É o trono de Deus que habita lá. E essa farsa, essa mentira. Sobre os 144 mil. Que eu falo que a Bíblia está mostrando aqui. Que são um grupo separado. Não é a mesma coisa? Os 144 mil é um grupo separado que Deus tinha uma obra específica com esse grupo. Está aqui, ó, Apocalipse 14, verso 3. Os 144 mil estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender.
de toda a humanidade. Presta atenção nisso aqui. De toda a humanidade. Eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. É diferenciado ou não? Entre toda a humanidade, eles eram os únicos que foram comprados por Deus. A palavra de Deus não tem valor, não? Isso aqui não tem importância, não? Essa palavra aqui não tem nenhum poder? Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que eles são únicos entre toda a humanidade. São separados. São um grupo específicos, onde Deus vai usar essas pessoas para pregar a mensagem do terceiro anjo, no período do alto clamor, quando está lá o decreto dominical, quando vai se levantar essa avalanche contra o povo de Deus. E quem é que vai pregar essa mensagem? As pessoas que tiverem o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo aquele que obedece à palavra de Deus, que segue os ensinamentos de Jesus. E todos aqueles que não obedecem vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eventos finais, página 176. Trabalhadores habilitados pelo Espírito Santo. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em pouco tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. São esses pastores, porque tem faculdade, tem conhecimento, mas cheio de si, não fala a verdade. O Senhor Jesus, agora, página 177, né? 170, eventos finais, página 177. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria, a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. E aqueles que, pelo argumento, não poderiam vencer os embustes satânicos, darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. Que são os doutores aí? As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, com tal poder e sabedoria, convincentes, que haverá convenções à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. O homem pobre é testemunha de Cristo. Ele não pode apelar para as histórias ou para a pretensa ciência superior, mas colhe poderosa evidência da palavra de Deus. Tem os instruídos, feito pelas instituições aí, que é ordenada por Deus, mas ele só pode exercer o exterior. Não tem a unção do Espírito Santo. Não prega a verdade. E Deus vai usar os indoutos, pessoas simples, iletrados, mas com o poder do Espírito Santo, praticando a verdade, praticando a sua palavra, ensinando a sua verdade. No tempo do fim, Deus vai usar muito essas pessoas. Deus não depende de homem nenhum para falar a sua verdade, para terminar a sua obra. Não depende de homem nenhum. Ele vai fazer o que ele achar melhor. Olha para aqui, ó. Primeiros Escritos, página 123. Falando mais uma vez aqui de falsos pastores. Que são esses homens aí que estão distorcendo a palavra de Deus? Quando o espírito de alguém fica agitado e ele começa a indagar dos falsos pastores a respeito da verdade, utilizam a maneira mais fácil e melhor de alcançar o seu objetivo e aquietar o espírito dos indagadores. O que é que eles fazem? Se reúnem, acusam essa pessoa e botam para fora. Embora mudando sua própria posição para fazê-lo, a luz tem brilhado sobre muitos desses pastores, mas eles
não desejaram reconhecê-la e têm mudado a sua posição inúmeras vezes para fugir à verdade e evitar as conclusões a que teriam de chegar se continuassem em sua posição anterior. A sua posição anterior, que eles começaram bem, falando bem da palavra de Deus, mas no tempo do fim, os enganos satânicos, aí trouxe aí agora essa maldição para a igreja. O povo não está pregando, eles não estão pregando a verdade, estão enganando o povo. E Deus está falando aqui de falsos pastores. Não sou eu que estou falando essas palavras, mas está aqui no espírito de profecia. Vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. Essas mentiras que estão enganando aqui o povo que não se atentam para estudar a palavra de Deus, estão sendo conduzidos para a morte. E tudo alegre e feliz com seus pastores, cantando tudo alegre, glória a Deus, e indo para a morte, e nem sabe disso. Tudo enganado. Meu Deus disse, meu povo perece por não examinar as escrituras. Está aí. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Então a gente tem que ficar atento ao que Deus está falando, irmão. Essa injustiça que vocês estão cometendo aí, falando essas falácias contra mim, vocês vão pagar o preço de vocês. Principalmente o pastor Samuel Pinheiro. E esse atual também, que não tem nenhuma posição aí, não toma nenhuma posição. Não toma nenhuma posição. São farinha do mesmo saco. O que é isso aqui? Enganos satânicos nos últimos dias. Dá para entender o negócio desse? Até mesmo na igreja adventista. Nós temos que estudar a Bíblia, seguir a palavra de Deus. Salmo 89, verso 14 está dizendo: a honestidade e a justiça são a base do trono de Deus. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Em Apocalipse 22, verso 18 e 19, Jesus está dizendo: aquele que alterar, acrescentar ou diminuir a sua palavra, vai se ver com ele. Eu temo a Deus, estou procurando pregar a verdade, e vocês estão com a farsa de vocês, com a mentira de vocês, enganando o povo, e aqueles que querem pregar a verdade, vocês estão botando para fora. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro, deixe de hipocrisia, reconheça os erros de vocês. O que vocês estão fazendo comigo, isso vai passar a limpo diante de Deus. Vocês vão pagar o preço de vocês, essa farsa de vocês. Vocês não estão pregando a verdade de Deus, e quem quer pregar essa verdade, vocês estão botando para fora. Não vale a pena viver uma farsa dessa, uma mentira dessa. Procure lá Edmilson, que ele sabe o que é. Eu estou pregando a verdade. Vocês fizeram uma acusação e não me deram o laudo. Cadê a prova? Eu estou provando aqui o que eu estou pregando. É isso aqui que eu estou pregando. Está errado isso aqui? Está errado isso aqui? Responda para Deus. Isso aqui é teoria minha? A teoria de você está de acordo com a Bíblia? Tome vergonha na cara de vocês, rapaz. Deixe dessa farsa, dessa mentira, rapaz. Dessa hipocrisia, rapaz. Tome vergonha na cara de vocês, rapaz. Prejudicando o servo do Senhor perante todo mundo. E esses boca aberta, tudo cão de guarda dos pastores. Quando a gente chega para pregar na igreja, liga para o pastor. Pastor, fulano pode pregar? Os cão de guarda deles, os bajuladores, os falsos. Que ponto chegou a igreja? Que nível chegou a igreja adventista do sétimo dia? Que nível? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou aguardar no Senhor. Deus fará justiça. Pai amado, estamos aqui falando da Tua palavra e mostrando aqui que os falsos pastores estão apresentando para a Tua igreja. Estou provando aqui, no espírito de profecia, eventos finais, primeiros escritos, pela Tua palavra. O que eu estou pregando, estou mostrando aqui. Não está de acordo com a Tua palavra, não? Isso aqui é teoria minha ou é teoria sua? E a teoria que eles estão ensinando aí, está certo? Eles proíbem de pregar essa verdade no púlpito para esconder os seus defeitos, os seus erros. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles se arrependam, e de nós também. E que nós se reúnamos para fazer a Tua vontade e pregar o verdadeiro Evangelho, enquanto há tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe todos os nossos pecados. São muitos levantes que se levantam na vida daqueles que querem pregar a Tua verdade. São muitos levantes. Mas o Senhor é maior.
Tua palavra diz no Salmo 124, se não é o Senhor do nosso lado, o que seria de nós? Por todas essas acusações que têm se levantado contra nós. Mas o Senhor é maior. Independente das nossas falhas, dos nossos erros, nós estamos do teu lado e o Senhor está conosco. Mas o Senhor não vai passar a mão na cabeça daqueles que estão desfazendo da tua palavra, não. De jeito nenhum. Obrigado por tudo, que seja feita a tua vontade, que a tua justiça prevaleça. São essas bênçãos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.